E nós entendemos que nessa noite não será diferente, em nome de Jesus. Toca a vida de cada pessoa que está aqui, Senhor, e que nós possamos realmente ser transformados pelo Teu poder. No nome de Jesus que eu oro, amém. Amém. Você pode aplaudir a Jesus o mais forte que você puder. O mais forte. Glória a Deus. E aí você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado. E depois você pode se assentar. Tá bom? Viu? A arte vai passar. Dá para passar ou não? Depois? Se for igual de manhã, eu não vou perdoar vocês, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Glória a Deus. Queridos, nós estamos... Hoje será a nossa quinta mensagem da nossa série de mensagens. Ainda faltam mais 2 domingos para nós terminarmos, né? E essa série de mensagem é uma palavra muito especial sobre uma vida abençoada, né? E eu quero ler, como tenho lido todo domingo, Efésios capítulo 1, dos versos 3 ao 4, que diz: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Amém? Primeira coisa que você precisa saber e acreditar e pensar é que você é abençoado por Deus e ninguém pode mudar isso na sua vida. Então, grava isso no seu coração. Você é abençoado por Deus e não há ninguém que possa mudar isso na sua vida. A segunda coisa, que você não trabalha para alcançar a bênção, mas você trabalha a partir da bênção. Então, porque a bênção está sobre você, então automaticamente você trabalha em direção àquilo que o Senhor quer fazer. Amém? Você não persegue as bênçãos, mas as bênçãos elas irão alcançar, elas vão perseguir você, né? Não importa aonde você esteja. Se você está em obediência à palavra do Senhor, automaticamente essas bênçãos irão alcançar você. E hoje eu quero então falar sobre o coração que derrama ou o coração que retém. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá, diga assim: o coração que derrama ou o coração que retém. Vamos falar de novo: o coração que derrama ou o coração que retém. E eu vou ler o texto com vocês, que está lá no Evangelho de João, capítulo 12, dos versos 1 ao 6, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Versículo 5: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários, e ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Amém? Preste bem atenção. Existem aqui apenas 2 pessoas, né, no texto que eu acabei de ler, que lidam com dinheiro. Então, olha que interessante. Essas 2 pessoas, elas estavam perto de Jesus. Os 2 ouviram as mesmas mensagens. Os 2 presenciaram os mesmos milagres. Mas olha que interessante. Uma pessoa derrama e a outra rouba. Uma derrama e a outra rouba. Uma será lembrado para sempre e o outro será lembrado também para sempre, mas como um traidor. Então, a diferença nunca foi a questão financeira. Qual a diferença? A diferença é que sempre está relacionado ao nosso coração. Veja, a diferença nunca foi a parte financeira, mas a diferença sempre foi o quê? O coração. Isso acontece por quê? Porque o dinheiro é o grande revelador do nosso coração. A vida financeira nossa é o grande revelador do nosso coração. Como assim, pastor? Mateus capítulo 6, versículo 21 diz:
Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos repetir esse versículo comigo? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Pois onde, aí também estará o seu coração. A minha pergunta é: você quer que o seu coração esteja no reino de Deus? Se você deseja que o seu coração esteja no reino de Deus, então você precisa colocar o seu tesouro também no reino. Como assim? Na igreja primitiva era assim. Veja o que Paulo fala sobre os cristãos da Macedônia. 2 Coríntios capítulo 8, dos versos 2 ao 4, diz assim: no meio das mais severas tribulações, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Veja o que o Paulo está dizendo, que essa igreja era uma igreja pobre, era uma igreja paupérrima, e eles fizeram além até do que foi pedido, fizeram muito mais. Por que essas pessoas fizeram muito mais? Porque o seu coração estava no reino de Deus. A minha pergunta para você é: o seu coração está no reino de Deus? Porque, queridos, quando nós damos apenas aquilo que não faz diferença para nós, dificilmente estamos oferecendo um sacrifício de adoração. Como assim? Preste bem atenção na história que eu acabei de ler com vocês. Jesus estava em Betânia e nós encontramos duas questões muito importantes. Porque aqui, Maria, ela faz o quê? Ela dá um presente muito generoso. E por isso, a sua atitude de dar um presente muito generoso incomoda a vida de Judas. E por que Judas se incomodou tanto? Sabe por quê? Porque existem dois corações citados aqui. Um coração que era generoso e um outro coração que era egoísta. Eu quero que você repita comigo, diga um coração generoso e diga um coração egoísta. Muitos falam a respeito disso, muitos querem ensinar a respeito disso, mas presta atenção, a Bíblia deixa claro que Maria, ela era o quê? Generosa, e Judas era alguém egoísta. Sabe por quê, queridos? Porque existe algo muito mais profundo através dessas atitudes, tanto de Maria quanto de Judas. Maria, ela consegue enxergar Jesus como um tesouro, e Judas enxerga Jesus como uma oportunidade. Isso explica toda essa história que eu acabei de ler para vocês, porque Maria, ela faz uma entrega de um patrimônio. Agora, Judas, ele vende Jesus por 30 moedas. Olha que interessante. Quando eu olho na construção que João está fazendo, tanto no capítulo 12 e depois do capítulo 13, eu vou perceber que no capítulo 12, Judas reclama do perfume, mas no capítulo 13, Judas, ele vende Cristo. Sabe por quê? Porque quem ama o dinheiro sempre acaba vendendo aquilo que deveria amar. Eu sempre troco aquilo que eu digo que eu amo, porque na verdade o meu coração está intimamente apaixonado por aquilo que não deveria se apaixonar. A Bíblia diz que, nunca diz que o dinheiro é um problema, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja comigo esse contraste. Maria quebra um vaso, Judas quebra uma aliança. Maria unge Jesus, Judas entrega Jesus. Maria enche a casa de perfume e Judas enche Jerusalém de traição. 3 princípios a respeito da generosidade que eu quero compartilhar com você hoje, e que, como todas as outras ministrações, se você colocar em prática, automaticamente você terá sua vida transformada pelo poder do Espírito Santo, amém? O primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês é que o inimigo da generosidade é o egoísmo. O inimigo da generosidade é o egoísmo. Como assim, pastor?
Olha que interessante, vou ler de novo para vocês, João capítulo 12, os versos 4 a 6 diz assim: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Todos nós nascemos egoístas. Quando nós somos, ou quando éramos criança, uma das primeiras palavras que nós aprendemos a falar é meu. Isso é meu, não põe a mão, é meu, é meu. E nós, a partir de então, somos tentados a acumular e a reter tudo para nós mesmos. Antes de Jesus entrar na nossa vida, o que nós escolhíamos? Sempre o egoísmo, a mágoa, a vingança. Mas quando nós encontramos Jesus, nós renascemos para uma nova vida, renascemos generosos e somos chamados a escolher o arrependimento e o perdão. Tiago, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, no capítulo 3, o verso 16, diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Vou repetir para você. Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão de toda espécie de males. Queridos, por vezes nós apontamos para os outros dizendo o que eles não estão fazendo e o que deveriam fazer, mas nem sabemos de verdade as suas intenções ou o que eles estão fazendo de verdade. Sabe por que fazemos isso? Porque isso é uma fuga, para que a gente não olhe para dentro de nós de verdade. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Sabe por que muita gente entra em parafuso? Porque elas estão acostumadas, né, a serem maltratadas. Muitas pessoas que se dizem evangélicas ou que se dizem seguidores de Jesus, né, na verdade elas estão presas na religiosidade, não é? Eu falava hoje na escola de voluntários, e eu dizia, hoje o tema foi sobre a honra, e eu expliquei o que é a honra segundo o coração de Deus. Mas quantos de vocês já ouviram pastores dizer que eles são ungidos do Senhor? Levanta a mão aí. Quem já ouviu um pastor falar que é ungido do Senhor? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto, vai. Levanta mesmo, isso. Pode baixar a mão. Então, na verdade, eles mentiram para você. Porque quando eu vou olhar para a palavra de Deus e vou ver no contexto bíblico, ungido do Senhor era aquele que tinha ter sido escolhido por Deus e ser ungido para ser o quê? Rei. Qual é o ungido do Senhor mais famoso que nós conhecemos na Bíblia? Davi. Quando Saul desagrada a Deus, não faz o que tinha que fazer, Deus manda Samuel na casa do seu pai Jessé e diz: lá naquela casa você vai encontrar a pessoa que vai governar sobre Israel, e eu quero que você unja ele. Esse é o ungido do Senhor, entendeu? Por isso que muitos pastores vestem essa capa e oprimem você. Quantas pessoas que estavam infelizes no lugar onde eles diziam que estavam encontrando Jesus, mas que na verdade a sua vida era moldada segundo a inescrupulosidade dessas pessoas. E quando você falava alguma coisa, alguém dizia assim para você: olha, cuidado porque você está tocando no ungido do Senhor. Já ouviu isso aí ou não? Hã? Quando você ouvir isso aí da outra vez, você começa a dar risada. Tá bom? Eu já falei para você, o pastor no século presente, ele tem uma função. Qual a função? Pastorear o rebanho do sumo sacerdote. Quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Por isso você nunca vai ouvir eu falando aqui: vocês são minhas ovelhas, porque vocês não são. Vocês são ovelhas do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu vou prestar conta como pastor desse rebanho que Jesus confiou nas minhas mãos, e você vai prestar conta a Deus da forma como você conduziu a sua vida, baseado na palavra de Deus, orientando um caminho melhor para você. Agora veja, o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade,
mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha o que a palavra está dizendo, querido, que você precisa olhar para essa pessoa que está do seu lado e você precisa considerar ela melhor do que você. Você precisa ter um coração apaixonado por Jesus. Mas o que eu percebo? Às vezes o nosso comportamento é como crianças birrentas. Se algo não faz ou não sai do jeito que eu gostaria, eu logo fecho a cara e eu quero desistir de tudo, eu quero abandonar tudo. Sabe por que acontece isso? Porque o motivo da sua conversão nunca foi Jesus. O motivo da sua conversão nunca foi Cristo, mas foi o reconhecimento, foi o tapinha nas costas, foi os elogios e dizer: olha, você cantou bem, você pregou bem, você falou muito bem. Não é errado receber elogio, mas você tem que entender que a sua vida ela precisa se mover a partir de Cristo. Quando nós olhamos para o texto de Judas se opondo à oferta, o coração egoísta de Judas queria vender e aparentemente fazer uma boa ação, mas logo depois nós vemos a explicação. Ele só queria fazer isso porque ele era o quê? Ladrão. Aonde a Bíblia silencia, eu e você não somos autorizados a falar nada. Tem muita gente que fica falando que Judas foi aquilo, fez aquilo outro. Ei, a Bíblia diz isso? Não, então é patifaria. Não perca seu tempo em tentar achar uma resposta para aquilo que Deus se calou. Amém? Amém ou não amém? Escreve o que eu estou te dizendo. Vai chegar um dia que você vai ter que correr bem cedo para chegar no culto da Igreja Amor e Cuidado, porque não haverá lugares. Escuta o que eu estou te dizendo. Porque o que vai atrair as pessoas não é a eloquência do pastor Eric Farley, ou a eloquência da pastora Renatas, ou dos ministros que serão ungidos nessa casa quando o bispo Marcelo vir pregar aqui na conferência. Mas as pessoas virão e estão vindo aqui, porque nessa casa o Espírito Santo de Deus é adorado. Nessa casa Jesus Cristo tem poder. Nessa casa Ele é convidado para fazer aquilo que tem que ser feito. Você consegue entender isso? Você consegue entender a diferença de alguém que quer manipular as pessoas e controlar as pessoas porque elas têm medo, elas têm que sustentar o império que elas estão levantando? Do fundo do meu coração, que eu quero dizer para você, eu vou falar do fundo do meu coração isso aqui para você agora. Existe no meu coração um único desejo: agradar aquele que morreu na cruz do Calvário por mim. Porque se Deus me dá uma palavra diferente daquilo que eu estou planejando na minha alma, no meu espírito, eu estou disposto a abrir mão do que for preciso, mas eu não quero perder a presença desse Deus jamais na minha vida. Eu quero motivar você a entender isso. Quando nós colocamos aqui os testemunhos dos líderes de célula, não é porque a gente quer na força do braço ser a maior igreja de Guarapuava, quem sabe do Paraná, quem sabe do Brasil. Não é isso. É que eu quero que você gaste a sua força naquilo que Jesus mandou você fazer, que é você ir, levar Cristo, anunciar Jesus, ensinar as pessoas pelo seu estilo de vida, e que isso possa se multiplicar de uma forma sobrenatural, que de verdade Guarapuava possa dobrar o seu joelho e reconhecer que só o Senhor é Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Amém. Preste bem atenção. João informa então que Judas era o encarregado da bolsa de dinheiro. E esse ponto é interessante, porque Jesus, como líder deles, escolheu justamente Judas para cuidar das ofertas. Estar perto de Jesus e ocupar uma função de confiança não transforma um coração que se recusa a se arrepender. Por isso que eu sempre digo isso para vocês. Não é porque uma pessoa fala Pai do Senhor, não é porque uma pessoa fala glória a Deus, não é uma pessoa porque ela se veste como a sociedade evangélica diz que tem que ser, que essa pessoa é de Deus. A pessoa que é de Deus, ela vive para Cristo. A pessoa que é de Deus, ela é apaixonada por Jesus. Ela faz o que tem que fazer.
Na terça-feira aqui, toda terça-feira, das 6h30 às 7h30, nós estamos tendo um tempo incrível aqui, de oração. E eu e a Rê conversava com a Isabela e a gente falou assim, será que o pessoal vai abraçar? E nós estamos surpresos, porque toda terça-feira tem aumentado o número de pessoas. Sabe por quê? Nesse dia aqui não tem urba para alegrar seu coração, não tem Jaque, não tem Cassiana na guitarra, não tem Wildifer na bateria. Está errado? Lógico que não, é benção. E são bênçãos. Deus tem levantado uma equipe aqui na Igreja Amor e Cuidado, que é de cair o queixo. Glória a Deus pela vida desses homens, dessas mulheres. Mas na terça-feira, tem vindo aqui pessoas que querem se encontrar com Jesus. Amém? Porque de uma coisa você jamais pode esquecer: as tuas orações, elas não ficarão sem respostas. Se tem uma coisa que Jesus fazia muito, era orar muito. Mesmo depois de um dia exaustivo de trabalho, a Bíblia diz que Jesus passava noites inteiras, mesmo sendo filho de Deus, clamando a Deus. Não quero pôr um peso sobre você, mas nós precisamos ajustar o foco da nossa vida. Não adianta ter o linguajar e se vestir como manda um modelo, se você não tiver no seu coração uma atitude de arrependimento. Sabe por quê, queridos? Grava o que eu vou dizer aqui agora. Deus nos testa, mas Deus nunca tenta ninguém. Quem tenta é o diabo, mas Deus nos testa. Sabe por quê? Para você ser aprovado e Ele poder confiar algo ainda mais poderoso sobre a sua vida, para te entregar mais responsabilidades. Amém? Porque quanto maior é a posição que eu ocupo, maiores serão as minhas responsabilidades. Deus testa o nosso coração, né? Na área da finança, por exemplo. Quando nós olhamos o que o profeta Malaquias está dizendo, no capítulo 3, a partir do verso 8, ele fala algo bem duro. Ele diz: pode um ser humano, um homem roubar a Deus? E ele diz: e contudo vocês estão me roubando. E ainda me perguntam: como te roubamos? E ele responde: nos dízimos, nas ofertas. Agora olha que interessante, Judas roubava na bolsa de ofertas. Mas qual a diferença entre o que Judas fazia e o dinheiro que nós burlamos aquilo que tinha que ser de Deus, aquilo que é destinado ao Senhor, entendeu? Fique tranquilo, Deus não vai amaldiçoar você, porque Cristo já se fez maldito por você na cruz do Calvário. A Bíblia diz que toda dívida contra nós foi cancelada na cruz do Calvário, porque Jesus foi moído para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas presta atenção, quem é pai aqui vai entender o que eu vou falar. Deus te deu um filho, e está sob a sua responsabilidade fazer dessa criança, seja homem ou seja mulher, alguém de muito sucesso nessa vida. Ou você vai destruir essa pessoa que Deus confiou nas suas mãos. Infelizmente no Brasil, muitos pais têm destruído seus filhos. Pessoas com crise emocional em várias áreas da sua vida. Uma boa parte do meu tempo é aconselhar pessoas, não para que elas façam o que eu estou dizendo, mas como eu estou de fora, eu sempre tenho um olhar diferente do seu olhar. E os conselhos que eu, a Rê, nós damos para aqueles que nos procuram, é sempre pautado no que a palavra de Deus diz. Amém? Amém? Mas quantas pessoas que não estão dando certo no casamento? Sabe por quê? Porque na verdade ele está procurando numa mulher uma mãe, a mãe que ele não teve. Muitas mulheres estão insatisfeitas porque elas estão procurando nos homens o pai que ela não teve. E a responsabilidade são daqueles que te colocaram no mundo e não assumiram a responsabilidade de colocar uma pessoa no mundo. Quando você entrega sua vida para Jesus, Jesus passa uma borracha e te dá uma folha em branco. E a partir de agora,
você tem a escolha de seguir os preceitos de Deus ou não. Entende a diferença? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você está entendendo que quem está falando isso é Deus? Existem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta aqui no altar, volta lá, se acerta com a pessoa e depois você volta, porque eu não vou receber. Se realmente a motivação de Deus fosse o dinheiro, com toda certeza Ele ia dizer: do jeito que você vem aqui que eu quero. Quantas igrejas evangélicas e a própria igreja católica, se você é separado, você nunca mais pode tomar comunhão. Me mostre na Bíblia isso. Mas eu nunca vi um padre numa homilia dizer assim: você que está amaziado, não traga o seu dízimo. Eu nunca vi. Pelo contrário, as quermesses que tem por aí espalhado é cheio de cerveja, música sertaneja. No mesmo lugar que fala da presença de Deus, convida as pessoas a satisfazerem os seus próprios desejos. Mas eu não vou aliviar para os evangélicos também não. Tem um monte de evangélico que fala: fulano está tomando a ceia, mas é amaziado. Mas na hora do dízimo e da oferta, eu nunca vi nenhum pastor dizer: ei, você que é amaziado, não traga o seu dízimo e a sua oferta. Mas Deus não é assim, porque Deus sonda o coração. Por isso que nunca foi dinheiro. Por isso que não é o seu dinheiro. Mas o texto diz nessa noite: aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? O que move o seu coração? Aprenda uma coisa: a oferta, ela tem um ato de adoração. E para ser aceita em sacrifício no altar a Deus, precisa ser entregue com alegria, com disposição de coração. Alegria é satisfazer o sentimento que está onde? Dentro do meu coração. Porque Deus conhece o meu coração. O meu coração. A gente tem que abrir a nossa cabeça e parar para pensar. Tem muita gente que diz que se você não é casado no papel, você não é casado. Mas o que nós vamos fazer aí? Até 1816, não sei a data certa, não existia certidão de casamento. Quer dizer que antes dessa época, todo mundo aqui no Brasil vivia só amaziado? Sim ou não? Agora, ser casado no papel, ter uma aliança no dedo, significa fidelidade? Até que a morte separa, sim ou não? O que vai fazer valer o seu casamento de verdade? A intenção do seu coração. Pastor, o senhor está dizendo então que a gente não precisa casar? Quem falou isso? Eu não falei. RG, se você não sabia, agora não existe mais. Quem não tinha não vai tirar mais. Mas agora, os documentos foram unificados. O CPF é um só. Sim ou não? Porque você precisa de um CPF. É verdade ou não é? Você precisa de uma CNH para provar que você conseguiu passar no exame do Detran e é um bom motorista. Sim ou não? Sim ou não? Qual a sua dificuldade de assumir a pessoa que está do teu lado? Qual a dificuldade de você colocar o sobrenome do seu esposo? E aí quando morre, graças a Deus por vocês que os advogados ganham dinheiro. Porque daí a gente tem que ficar lutando para tentar conseguir provar que você realmente viveu com as pessoas. Ei, não entre nas falácias. A lei é justa. E a lei vai ser cobrada em cima da lei. E se você não provar, você dançou. Você pode ter vivido uma vida inteira com essa pessoa. Perante a lei não tem valor nenhum. Ela protege aqueles que ela obedecem. Entendeu? Então, é óbvio, se eu sou um cidadão brasileiro, moro no Brasil, e é importante que eu faça meu casamento no civil, até por conta das pessoas que estão perto de mim, meus filhos, não é? E eu também preciso da bênção de Deus, é fato. Mas presta atenção,
Se você não tem o seu coração convertido ao Senhor, você pode trazer aqui o Silas Malafaia para orar pelo teu casamento, ele não vai durar em nada. E isso é religiosidade. O meu compromisso como pastor é com a verdade. Doa quem doer. Inclusive quando eu leio a Bíblia, tem coisas que é difícil de engolir. Mas não foi o meu Senhor que colocou, sim ou não? Então eu me submeto à vontade de quem? À vontade do Pai. Aprenda uma coisa: o egoísmo nos ataca antes de ofertarmos algo, e a ansiedade nos ataca depois que o fazemos. Porque a motivação do teu coração nunca foi Cristo, mas foi o benefício que talvez eu poderia ter através daquela oferta que eu fiz. E isso traz peso para o seu coração. Por isso que a Bíblia diz que eu preciso apresentar diante de Deus com alegria, com gozo, com paixão, com amor no coração. Entendeu? São poucas as pessoas que elas realmente estão desprendidas para fazer algo para Deus. Quando eu estou desprendido de verdade, inclusive do lugar aonde eu estou, há um favor de Deus sendo derramado sobre a minha vida. Amém, queridos? Amém ou não amém? A real generosidade, ela é extravagante. João capítulo 12, versículo 3 diz: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Olha que lindo, tanto João no capítulo 12, verso 5, como Marcos capítulo 14, verso 5, mencionam que o frasco de perfume que Maria derramou sobre Jesus custava 300 denários. Diga comigo, 300 denários. Fale mais forte, fale, 300 denários. Preste bem atenção. Segundo o texto, um denário podia corresponder a uma diária de um trabalhador. Está lá em Mateus capítulo 20, versículo 2. O perfume representava aproximadamente o salário de 300 dias de trabalho. Vamos pensar que isso significou que foi quase um ano de trabalho. Um ano de trabalho. Essa foi a oferta de Maria. O perfume, a Bíblia faz questão de dizer que era nardo puro, que muito provavelmente foi importado do Himalaia, ou seja, veio da Índia. João quer mostrar que aquele perfume percorreu milhares de quilômetros para terminar aos pés de Jesus. E essa então é chamada de oferta extravagante por todos nós. Preste bem atenção. Quero que você pense em algo. Poucos cristãos, de verdade, acabam vivendo o que Deus quer que ele viva, porque ele não consegue realmente fazer algo que, eu não posso nem dizer que chame a atenção de Deus, mas que tenha gratidão na sua atitude. Gratidão. Como que é as minhas relações? Como são as minhas relações interpessoais, o meio que eu vivo, a minha casa, a minha família, as pessoas próximas a mim? Às vezes nós acabamos esquecendo do que Deus fez por nós, e por isso a nossa dificuldade em realmente ser grato a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida, sim ou não? Eu quero levar você a pensar que são poucas as pessoas que conseguem chegar nesse nível de entendimento. Sabe por quê? Porque realmente o dia a dia mostra aonde está o nosso coração de verdade. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e encontrar tantas outras pessoas que fizeram algo extraordinário no seu tempo. Quando nós olhamos para Davi, por exemplo, para a construção do templo, ele deu do seu tesouro pessoal cerca de 235 toneladas de prata e 100 toneladas de ouro, para que fosse construído a casa de Deus.
Você tem ideia do que é isso? Porque muitas pessoas, elas contribuem mesmo, mas elas contribuem daquilo que é o resto. Elas fazem daquilo que sobra. Você entende? Eu lembro do testemunho, por exemplo, dessa televisão que está ali atrás, que a gente usa como retorno, inclusive de recado, de horário do culto e tudo mais. Uma pessoa me ligou e falou: pastor, Deus tocou no meu coração e eu comprei uma televisão para minha casa, tá embalada na caixa, eu não sei a polegada ali, acho que é mais de 40, acho que é 50 alguma coisa, e a pessoa falou assim: e eu quero abençoar a vida da igreja, estou levando lá. E ele foi muito honesto, porque ele falou: pastor, eu vou levar hoje, porque se eu tirar da caixa, aí eu não vou dar mais. É incrível, sim ou não? Hã? Agora, pergunta, alguém botou uma faca no pescoço dessa pessoa para que isso acontecesse? Não. Houve na sua atitude um coração generoso. Preste atenção. Salomão, filho de Davi, fez um sacrifício a Deus. Simplesmente ele sacrificou 1000 holocaustos para agradecer a Deus. Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículos 4, e 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 6. E aí você já vai começar a pensar assim: ah, mas o pastor só está falando de grandes quantias. Então eu quero compartilhar com você o que está em Marcos, capítulo 12, versículo 41 e 44. A Bíblia vai dizer que Jesus repara no momento das ofertas, havia sacos de dinheiro, mas uma oferta chama a atenção de Jesus. Qual oferta? A oferta da viúva pobre. Sabe por quê? Porque ela deu 2 moedas. 2 únicas moedas. Mas atrás daquelas 2 únicas moedas existia alguém que estava doando o que estava no seu coração. Sabe por que muitos dos nossos casamentos estão indo para o ralo? Porque quando nós assumimos o nosso relacionamento com a nossa esposa ou com o seu marido, o que você fez? Você assumiu um compromisso com ele. E com o passar dos anos, o que a gente começou a fazer com os nossos relacionamentos? Dar o resto. E ninguém vive de resto. Ninguém consegue sobreviver com o resto. A gente precisa dar sempre o quê? O nosso melhor. E veja que isso é um treinamento do nosso coração. Porque tem muitas pessoas, principalmente homens, que se casam, mas eles querem viver a vida deles como se eles fossem o quê? Solteiros. Quantos que vocês conhecem? Não precisa nem levantar a mão. Não é? Daí que esposa que suporta? Nenhuma. Pensa ao contrário. Depois de um dia de trabalho, você chega em casa, enquanto sua mulher toda bonitona, cheirosa, arrumada, escova no cabelo. E aí ela diz: olha, hoje eu vou sair com as minhas amigas e eu não tenho hora para voltar. Como é que você vai lidar com essa situação? Mas daí, como a gente vive num país onde infelizmente os homens são bem machistas, para o homem está tudo bem, mas a mulher não presta. Entendeu? Só que esses valores são de pessoas que não amam ao Senhor. Aprenda isso. A Bíblia vai dizer no Salmo 37, versículo 1, que os ímpios, eles tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Tem gente que acha que eu sou pastor, porque eu sou pastor, eu tenho banco. E bem no começo, algumas pessoas até tentaram mesmo. Ô pastor, será que dá para o senhor emprestar? Não, não dá. Não emprestar nada. A pessoa te põe numa saia justa e você põe ela também. Sabe por quê? Porque olha o que o texto está dizendo. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Irmãos, vamos ser honestos. Quantos de nós temos feito isso? Na hora do aperto, corremos atrás de alguém, damos a nossa palavra e depois a pessoa tem que ficar correndo atrás de você para receber. Quem faz isso? Quem faz isso segundo o texto? Quem faz, gente? Fala. Fala mais forte. Quem faz assim? Os ímpios. Por quê? Porque aquele que é justo, quer dizer, aquele que tem Jesus no coração, ele dá com generosidade. Por isso que na grande maioria das vezes, se eu posso, eu digo: você não precisa me devolver nada,
é seu. Porque eu não quero ter dor de cabeça. Eu já tive centenas. E às vezes a gente tem que ser esfolado um monte de vezes para poder aprender a dizer não. Fala a verdade, quantos de vocês têm a dificuldade de falar não? Na frente, mas daí por trás, fala mal, não é muito pior? Hã? Agora, veja bem, eu não posso me mover pelo que as pessoas falam, até porque não é verdade. Às vezes eu conversar com alguém que está muito desesperado, ele fala assim: pastor, está todo mundo falando em Guarapuava, ou lá na igreja, está todo mundo falando. Eu falo, me dá o nome, na hora eu falo, escreve nesse papel, ou manda aqui no meu WhatsApp, o nome de 5 pessoas que estão falando. Não existe. Quando tem, tem um. Mas nós fomos doutrinados, brasileiro é assim, ó. Não, deixa para lá, deixa para lá. Isso aí não tem nada a ver. É igual aqueles cachorros miseráveis que você dá as costas para ele, vai lá e morde o seu calcanhar. Porque na hora do pega, ele não é capaz de te encarar, mas quando você vira as costas, ele te morde. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então presta atenção, querido. Se a pessoa ficou chateada porque você não foi no aniversário, não foi no churrasco, quem disse que você é obrigado em algum lugar? Seja liberto nessa noite em nome de Jesus. Amém? Nem o próprio Deus está aqui obrigando você e falando, você precisa fazer, porque senão eu vou te arrebentar no meio. Está escrito isso no texto? Não. Ele está dizendo que quando eu faço, eu tenho que fazer com alegria, com motivação no coração, de alegria, gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Amém ou não amém? Amém! Amém! Creia nisso, acredite nisso. Agora, quem são as pessoas que você está andando? Quem são as pessoas que estão tentando convencer você daquilo que a palavra de Deus, nem Deus cobra de você? Como eu disse aqui milhares de vezes, você acha que eu vou ficar se metendo na sua vida? Eu não. Se você pergunta a minha opinião, eu vou dar minha opinião para você. Mas a responsabilidade da sua vida é sua. Até porque a Bíblia diz que quando você não tinha forma no ventre da sua mãe, Deus já sabia o seu nome. E ainda tem gente que fica nessa lenga. Ai, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Parece a hiena, lembra daquele desenho da hiena? Que ela falava, ó céus, ó Deus, ó terra. Esse desenho deve ter uns 80 anos. Para os mais novos, vai ter que procurar no Google para você entender. Esses dias eu estava num ambiente que tinha muita gente nova, e estava eu e mais uns 3 que era mais velho. E daí o cara falou não sei o que lá, e eu falei assim, nossa, isso aí que você falou está parecendo um Munhá. E daí só eu e ele deu risada. Olhei para trás, todo mundo assim, ó. Aí o mais corajoso chegou para mim e falou, o que é Munhá? Falei, sangue de Jesus, estou velho mesmo, né? Falei, olha, você vai ter que procurar na internet um desenho chamado Thundercats. Quem lembra? Eu não estou tão velho assim, levanta essa mão aí, em nome de Jesus, você também não é tão novo assim. E não tinha um negócio de espada justiceira, me dê a visão além do alcance? E o Lion era bonitão, sim ou não? Rapaz, eu queria ser igual ao Lion. Forte, bonitão. E quando aquela espada varava o céu, saía aquela luzinha do meio da espada, uma pantera, né? O olho de Tandera, lembra disso ou não? Tá vendo só que saudosismo no meio da pregação? Chegava da escola correndo, porque era bem na hora do almoço que passava o Thundercats, meu desenho preferido. Agora, gente, vamos combinar a nossa geração como é que está hoje. Os caras querem farmar aura. Meu irmão, se houver alguém farmando aura perto de mim, mas vai tomar uma chinelada no meio do ouvido que vai farmar aura nos quintos dos infernos. Eu nunca vi tanta gente abestalhada, não é? E aí tem campeonato agora. Campeonato do idiota do ano. Um vai lá e fala... E o outro faz... E um bando de idiota avaliando quem é mais idiota. Parabéns, sociedade brasileira. Nós estamos bem, né?
a gente está uma maravilha. O vôlei, que era uma esperança para nós, não preciso nem falar, né? Está sendo na internet lá, não estou a fim de passar uns dias na cadeia, mas o troço está feio, gente. Só vocês procurar para ver. A seleção masculina de vôlei virou a seleção, entendeu? Dos meninos que puxam o trenó do Papai Noel. Aí, ó, tá vendo? Eu dou meu jeito. Uma palhaçada sem fim, meu irmão. Deus me perdoe, eu estou comprando uma camiseta da Argentina para mim, vou ter que usar. Porque eu não tenho mais condição. E aí, para não fugir aqui do texto, só para quebrar o gelo, preste bem atenção, eu e você temos que entender que o que precisa ser convertido em nós é o nosso coração. Coração. Porque quando o meu coração ama Jesus, não há limites. Eu estou à disposição para fazer o que preciso for para aqueles que pedem a minha ajuda. Amém? Os justos, queridos, eles dão com generosidade. E eles fazem isso porque dar reflete o caráter de Deus. Deus é o doador extravagante por excelência. Aleluia! Ele é generoso e Ele quer fazer uma obra em nossos corações que nos torne mais semelhantes a Ele. Aleluia! Você vai ver, escreve aí, no culto inaugural do campus da igreja Amor e Cuidado na cidade de Guarapuava. Você vai lembrar desse dia. Ixi, 3 pessoas vai estar lá, glória a Deus, eu também. Vou repetir. A inauguração do campus da igreja Amor e Cuidado na cidade de Guarapuava. Aplaude, aplaude, faça barulho. Oh! Sabe por quê? Porque nós vamos impactar o mundo por causa da nossa generosidade. Ele é generoso, querido. Se Deus é generoso, eu e você também podemos ser. Presta atenção, a extravagância não está no valor, a extravagância está no amor. Maria não calculou se o perfume custou 1 ano de trabalho, mas ela sabia quem era o seu Redentor. E por isso ela lavou os pés de Jesus e secou com os seus cabelos, aleluia. A gratidão sempre parece exagerada para quem nunca foi profundamente alcançado pela graça. Sabe por que a gente tem relutância com isso? Porque nós não temos dimensão do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, entendeu? É sobre isso. Por isso que não tem a ver com o número de pessoas, mas tem a ver com pessoas que querem. Tem uma galera nova que chegou na igreja aqui, eu não vou falar o nome para os outros não ficar com ciúminho, né? E aí esse pessoal tem me dado bastante trabalho e eu fico muito feliz. Porque essa gente tem me apresentado pessoas que não conheciam o Evangelho. Uau! Teve um dia, essa semana passada aí, que eu comecei a atender, era 10 horas da manhã, e eu parei de atender a pessoa, era quase 3 horas da tarde. Só que saiu de lá, alguém convertido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. Quando alguém olha para você, te chama de verme, que você não presta para nada, que você é um infeliz, que você é um desgraçado, que você tinha que morrer, Jesus está chorando do teu lado e está dizendo: estão te rejeitando, mas eu te pego nos meus braços, estão te jogando fora, mas se você vier a mim, eu jamais te lançarei fora, e eu vou fazer de você uma dinamite. Por isso se prepare, querido. Você vai ver nesse púlpito aqui, nego com piercing até dentro do ouvido, todo tatuado, mas cheio do Espírito Santo de Deus. E você vai estar aí, você vai pensar: por que eu não abracei? Por que eu não peguei? Por que eu não fiz? E Jesus vai dizer: eu continuo te amando, só que a fila anda, e eu chamo as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É sobre isso. Um grande profeta do nosso tempo, chamado Chris Vallotton, diz que generosidade começa depois dos dízimos, e a multiplicação começa com a generosidade. Aleluia. Você está disposto a andar a 2ª milha?
Você está disposto a fazer acontecer o que tem que fazer o que precisa ser feito? Amém ou não amém? Eu tenho uma surpresa maravilhosa para contar para vocês. Vocês vão começar a saber essa semana, porque a gente vai gravar os vídeos essa semana. Mas semana que vem, a partir de sexta-feira, nós teremos aqui o ministério principal da Amor e Cuidado de Araçatuba, o AC Music. Obrigado pelas 3 pessoas que vão vir. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Eu espero que até o final do culto todo mundo queira vir, né? Para quem não sabe, né, os meninos aqui da mídia, eles são viciados. Eu falei pro Lucas, o Donha, eu falei, os caras devem ter feito um pix na conta de vocês, porque só tem vocês que passam naquele telão lá. Já estou até de saco cheio com isso. Mas ele é um amigo, conheço ele quando ele era adolescente. Ele vai contar aqui um pouco da história. E eles vão estar aqui na nossa casa nos servindo. Numa live, vai estar servindo numa live, vai estar servindo nas 2 celebrações no domingo. Então se prepare, porque vai ser algo muito especial, amém? Agora presta atenção. O Lucas não vai ficar sabendo do que eu falei aqui para vocês. Mas eu quero que você preste atenção como eles são. E se encaixa com isso que eu estou falando aqui para vocês. Porque eles têm convite para ir para onde eles quiserem, no Brasil e fora do Brasil. Mas em uma conversa ele falou, pastorzão, e aí, quando você vai chamar nós para ir para Guarapava? A gente quer viver o que vocês estão vivendo aí em Guarapava. Sabe por que eles são assim? Por causa do seu coração. Hoje é fácil. Foram indicados para o Grammy. Os views no YouTube passam de milhões. Gente igual a nós. Mas que no coração deles tem um só desejo: amar a Deus sobre todas as coisas, como a Bíblia diz. Agora, não adianta você achar que quando você tiver que nem eles, daí você vai amar a Deus. Porque é o seu amor a Deus agora que vai te levar no lugar aonde eles estão. É no que você é hoje. Por isso a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, no muito Deus vai colocar. Você seria capaz de dar a Deus algo que o impressionasse? 2 Coríntios 8:5 diz: e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Maria derrama o perfume antes da cruz. Ela unge Jesus para o sepultamento. Ela é uma das poucas pessoas que aparentemente compreendeu que Jesus realmente morreria. Presta atenção. Enquanto os discípulos discutiam poder, Maria o adorava. Enquanto Judas fazia contas, Maria discernia. Amém, queridos? Terceiro e último, para nós terminarmos. Existe recompensa na generosidade. Marcos 14:9 diz: eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Sabe por quê? O generoso, ele é lembrado e ele é honrado. A memória dos avarentos, elas são esquecidas e ignoradas. Agora presta atenção, Jesus disse que ela seria lembrada onde quer que o evangelho chegasse. Ela não recebeu a sua recompensa naquele momento, pelo contrário, ela foi só generosa em doar. Porque às vezes também a motivação do nosso coração é essa: eu vou fazer algo para Deus porque eu sei que Ele vai me abençoar. Mas se a motivação do teu coração for isso, você corre o risco de não viver isso, o que Deus realmente quer fazer através de você. Entendeu o que eu quero dizer, sim ou não? A Bíblia vai dizer que em Hebreus 11, que houve um povo que não conseguiu alcançar a promessa. Olha que interessante. Mas a Bíblia diz que Deus ficou de cara e aceitou ser chamado de pai por aquela gente, porque a promessa não se cumpriu, mas eles não serviram a Deus pela promessa, eles serviram a Deus por quem Deus é.
Será que se você soubesse que tudo que você tem pedido para Deus não fosse acontecer, o que você faria depois de hoje? Você desistiria? Porque às vezes a nossa relação com Deus está intimamente ligada em aquilo que Ele pode fazer. Mas e se Ele não fizer? Essa é a grande pergunta. Os cristãos no século I, eles literalmente eram lançados para o show do Império Romano ser comido vivo por leões, por tigres, despedaçados. Sabe qual era o crime deles? Amar a Jesus. Quem já assistiu o filme do Ben-Hur? Procure lá, é bem antigo, assista, você vai ver o que eu estou falando. Imagina se você soubesse que quando acabar esse culto tem um pelotão de polícia lá embaixo e todos nós seremos presos e fuzilados. Será que você ficaria até o final do culto? Ou você iria embora antes para escapar? Alguns, o imperador romano empalava homens e mulheres vivos, passava betume no corpo e tacava fogo para clarear as ruas de Roma. Sabe qual o crime que eles tinham cometido? Amar a Jesus. Do fundo do meu coração. Você acha mesmo que o dia que nós tivemos que prestar conta para Deus da nossa vida e fomos colocados na balança, qual balança vai pesar mais? Como que eu posso dizer que eu amo a Deus? Como eu posso dizer que eu amo a Jesus se eu não sou carinhosa com meu marido, carinhoso com meu marido, com a minha esposa, se eu não tenho tempo de qualidade com os meus filhos? Eu não consigo entender esse cristianismo do fundo do meu coração. Meu pai veio dar uma mão para nós aqui, uma correria. A nossa vida é uma loucura. Mas a responsabilidade da educação dos meus filhos é minha e da Rê. Consegue entender isso? E meu pai tem 72 anos. De ônibus daqui em Londrina são quase 7 horas. 6 horas e pouco. E na sexta-feira eu falei, pai, eu e a Rê, a gente vai levar o senhor para Londrina. E a minha madrasta. E aí foi todo mundo para Londrina. Chegamos em Londrina, deixamos meu pai na casa dele. E aí nós prometemos para as crianças que ia levar eles no parque. Lá no Catuaí, em Londrina. Chegamos lá, tem um parque lá que sangue de Jesus tem poder. Se eu soubesse, tinha passado nem perto. A hora que esses moleques viram, eles se transformaram. E aí, como eles são menores, a moça falou, ó, vocês têm que entrar junto. E eu confesso para vocês, a minha esperança era sentar numa poltrona daquela e ficar até o final, só filmando. Ela falou, quando tinha que entrar junto, eu falei, então é agora, então já vamos entrar. E só ficamos de meia e sangue de Jesus tem poder. O Mateus e o Noah, acho que eles ficaram brincando umas 3 horas sem parar naquele parque. Meu irmão, e eles mergulhavam naquelas bolinhas e eu falava, onde é que está meu filho? Daqui a pouco surgia lá na frente, no meio das bolinhas. Ah, achou. Papai, pula também. Rapaz, eu já dei uma pulada, a coluna já deu uma crack. Falei, sangue de Jesus, daqui a pouco eu vou ter que chamar o SAMU aqui para me buscar. Foi uma loucura. Depois de 3 horas, eles chegaram. Eu estou com fome. Eu falei, obrigado, Jesus, por botar fome nessas crianças. Obrigado, Senhor. Gente, eu não aguentava mais. Eu estava destruído, eu e a Renata. E eu sabia que os meus companheiros digníssimos, na hora de voltar para Guarapuava, todos iam dormir. O único que não podia dormir era eu, porque senão estava todos na glória agora, amém? E a gente se divertiu. Cara, foi incrível. E aí o Mateus é muito esperto, ele fala, hoje é um dia muito especial. É o dia da família, né, papai? Nós estamos todos juntos. Olha que coisa mais linda. E daí a gente jantou. E aí eu falei, amor, o que você acha da gente fazer uma compra, levar para o meu pai para agradecer esse tempo que ele ficou lá em casa? A Rê topou. E nós fomos lá, fizemos uma compra para levar para o meu pai. Ligamos para o meu pai, chegamos lá de madrugada para deixar a compra. Ele ficou numa alegria.
E depois nos abraçamos e partimos para Guarapuava. Cheguei em Guarapuava quase 4 horas da manhã, sem parar, direto até chegar aqui. Eu vou te falar, pastor, o senhor cansou? Cansei, muito. Mas você não sabe a satisfação do meu coração poder proporcionar isso para minha família, amém? Por isso que eu digo para você, queridos, não existe nada mais rico do que você se doar por quem você ama. E isso inclui a sua família. Na verdade, depois de Deus, é a sua família. Mateus capítulo 10, versículo 41 diz: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. Olha que coisa mais linda. Salmos 19, versículo 11 diz: por elas, as ordenanças do Senhor, o teu servo é advertido, a grande recompensa é em obedecer-lhes. Foi para isso que Deus nos chamou, para que a gente tenha um lar saudável, restaurado por Jesus, amém? Que eu e você sejamos conhecidos por pessoas que amamos a Deus. O Senhor espera que você realmente viva aquilo que você já está aprendendo a falar. Agora presta bem atenção no que eu vou falar. Por que a oferta de Maria incomodou tanto Judas? E o Ministério do Louvor pode subir aqui, por favor. Sabe por quê? Porque Judas era egoísta e ele roubava Jesus. A generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza dos que roubam ao Senhor. Não é verdade? É aquela pessoa que fala assim: para que isso? Tem coisa mais barata. Para que ostentar assim? Olha quanta gente passando fome. Daí você pergunta para essa pessoa: você já deu alguma cesta básica na tua vida para alguém? Nunca deu. Mas porque incomoda a generosidade do outro. João apresenta essa cena de Maria e de Judas, porque Maria tinha um coração generoso. E toda a casa se encheu com o perfume da generosidade de Maria. Sabe por quê, queridos? Generosidade nunca afeta apenas quem recebe, mas ela transforma o ambiente. Amém? Um coração generoso, ele perfuma a casa, ele perfuma a igreja, ele perfuma uma família, ele perfuma uma cidade inteira. Guarapuava está precisando do perfume da generosidade do Senhor, aleluia. Sabe por quê, amados? Porque Deus não ignora jamais aqueles que o buscam. Ele sempre recompensa, ele sempre estende a mão. Deus, ele não recompensa a quantidade, mas ele recompensa a atitude do coração. Guarde bem isso. Você vai guardar algo para sempre. E no final da história, o perfume acabou, o dinheiro acabou, o vaso ficou quebrado. Mas veja que interessante, depois de 2000 anos, nós estamos aqui falando de Maria, do ato que ela teve de generosidade com o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque aquilo que é derramado diante de Deus nunca será perdido. Amém? Os primeiros face a face que nós fizemos aqui em Guarapuava, a conta nem fechar não fechou. Mas se tem uma coisa que a gente aprendeu com a nossa liderança lá em Araçatuba, que essa palavra prejuízo, ela não existe no reino de Deus. Como assim, pastor? Porque investir em vidas nunca é prejuízo. Amém? Esse lugar é incrível, essas cadeiras são incríveis, o som aqui está ficando cada vez mais incrível, mas tem uma coisa que é muito mais importante do que tudo isso, são vocês, porque vocês são importantes para Deus.
O resto é só estrutura e ferramenta para a gente poder se conectar com esse tempo, com essas pessoas nesse tempo. Mas nada mais é importante do que vidas para Jesus. Eu queria que vocês se colocassem em pé, por gentileza. Eu quero orar pela tua vida. Eu não vou chamar você aqui na frente, pode ficar tranquilo. Quero que você coloque a mão no seu coração. Eu quero que você pense de verdade, se você tem de verdade amado o Senhor, como tem que ser amado. Se você tem feito o que Deus espera que você faça. Lembra bem que eu vou dizer, não é sobra. Sabe que o teu relacionamento está em pé? Porque você não tem dado sobra. Você tem investido o seu melhor. O dia que você começar a entregar sobra, o seu relacionamento começa a decair e ir para o ralo. Mas Deus espera que você faça sempre o quê? O melhor. Como assim, pastor? Enquanto você tiver vida, enquanto você tiver fôlego, enquanto você tiver a inspiração no coração, você vai fazer porque Cristo te ensinou a fazer e você vai fazer o seu melhor. Nessa hora o Espírito Santo vai trazer na sua memória pessoas que um dia estiveram com Jesus lá na tua célula e hoje não estão mais. E nessa semana você vai orar por essa pessoa, você vai mandar uma mensagem para essa pessoa, sabe por quê? Porque um dia Jesus se doou por você. E da mesma maneira você vai fazer. Entenda isso de uma vez por todas. Quanto mais você dedicar o seu coração ao Senhor, mais o Senhor irá se agradar de você. Porque você não tem feito com o que tem sobrado, mas você tem feito com o seu melhor. Amém? Enquanto você ouve essa canção, continue com a mão no seu coração, feche seus olhos. E eu já vou orar com você e nós vamos encerrar esse culto nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Estava aos seus pés e disseste: essa é a boa parte. Nunca será tirada como Maria, que estava aos seus pés e disseste: fale com Deus. Essa é a boa parte. Fale com Deus. Peça para Deus tocar o seu coração. Peça para Deus tirar o seu coração de carne e colocar um coração novo agora. Tirar esse coração que está endurecido pela vida e colocar um coração novo agora. Meu coração. Arabaxara canta labaçuda ramana. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar a tua vida nessa hora. Meu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus soprar sobre a tua vida. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Em nome de Jesus. Rasgue o seu coração diante do Senhor agora. Que a presença do Deus Altíssimo seja real e verdadeira na tua casa, na tua vida, na tua família. Diga para Deus aquilo que precisa ser transformado em você, aquilo que precisa ser mudado em você. Peça para que o Espírito Santo realmente transforme a sua mente, seu coração. Aplume agora a sua vida diante da presença do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Nosso coração, te entregamos tudo que somos, meu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo pela vida dos teus filhos e filhas, que nessa noite nós possamos sair daqui com esse coração que quer se derramar diante da presença de Deus,
Nós declaramos que todos os planos de Satanás contra a vida do teu povo seja destruído agora em nome de Jesus. E que uma certeza do céu, que uma convicção do céu recaia sobre a vida dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, manifesta a tua glória. Faça resplandecer o teu querer sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa empresa. E que nós tenhamos um coração generoso. E que o nosso coração seja um coração doador. Que seja um coração que ame a Ti acima de todas as coisas. Nos ajude, Senhor, a sermos transformados pelo Teu poder em nome de Jesus. Que nenhuma semente que o Senhor não plantou permaneça sobre a nossa vida, mas que o poder do Teu Espírito se renove em nós, em nome de Jesus. Que assim como Maria, cada um de nós possamos ter uma experiência que vai fazer com que a nossa vida seja lembrada muitos anos a partir de hoje, em nome de Jesus. Que essa paixão, esse desejo ardente queime em nós, Senhor. Eu sei, Senhor, que nós precisamos de um milagre. Eu sei, Senhor, que por nós mesmos nós não somos capazes, mas que o Senhor seja a resposta da nossa vida em nome de Jesus. Nos dê, Senhor, ainda um restinho de mês que está para acabar abençoado. Que portas que estavam fechadas, que o Senhor possa abrir ainda nesta semana. Prepare o nosso coração esta semana. Leva-nos a ter mais intimidade contigo. Leva-nos a ter o desejo de ler a Tua palavra, de orar, de jejuar. Que nós possamos preparar o nosso coração para tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos ter uma semana abençoada, guardada pelo sangue do Cordeiro. Senhor, inspira o nosso coração a viver tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, hoje e até a volta de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Vocês têm uma semana extraordinária. Olha aí, ó. Vamos olhar então. Diminui essa luz aqui só para aparecer aqui, ó. Olha a arte da nossa conferência. Pode aplaudir Jesus aí, vai, faça barulho. Mais forte, mais forte. Mais forte, mais forte. Olha que bênção, né? Uma salva de palmas pro Luan, o filho da Kátia, né? Ele está cada vez profissional. Meu Deus, esse moleque vai longe, né? Glória a Deus pela nossa igreja, amém? Nós vamos divulgar durante a semana como que vai funcionar a conferência. Eu tenho certeza que serão dias extraordinários. Uma honra, um presente de Deus, na verdade, para a nossa vida, tá bom? Cumprimento quem está do seu lado.